Olá a todos, meu nome é Tiago Diamanjá para mais uma live aqui com vocês. Sempre agradecendo a todos aqueles que olham, que irão acompanhar agora, que irão acompanhar depois, que irão fazer comentários, que não irão fazer comentários. Nosso trabalho aqui é justamente dar a vocês a Umbanda como ela é, didaticamente, para vocês chegarem no terreiro de vocês lá e conseguirem ter uma Umbanda mais produtiva dentro do terreiro de vocês. Eu que sempre digo, eu não sou o dono da verdade, né? Eu passo aquilo que eu sei para vocês. Eu passo aquilo que eu sei mediante aquela experiência que eu comigo carrego desde lá de 1900 e lá vai cacetada, entendeu? Então, hoje o tema de hoje é um tema que me agrada muito, porque muitas pessoas me param assim, na rua, muitas pessoas me param quando eu tô ali fazendo algumas coisas e dizem assim: ô Tiago, eu fui na procissão de Santo Antônio, né? Eu fui lá na procissão de Santo Antônio, fui lá fazer minha reza, mas eu rezei para Exu, né? Eu fui na procissão de Santo Antônio, mas eu rezei para o Bará. Até aqui em Porto Alegre, eles têm um mercado público, onde no centro do mercado público existe um monumento a Baibará. Né? Ah, mas então, Tiago, Santo Antônio e na Umbanda, Santo Antônio é o quê? Porque tem pontos de Umbanda que cita Santo Antônio, né? Então hoje nós vamos falar de Santo Antônio. Até porque nós estamos no mês de junho, né? E já agradecendo aos irmãos que, por sua vez, vieram me felicitar. Queria agradecer aos que se lembraram de mim, aos que estão lá no Facebook e que, de uma certa forma, prestaram um carinho pela minha pessoa. Né? Dizer que vocês, só é por vocês que existe esse axé, existe essa força, né? E a gente em si trabalha muito para que a gente possa sempre estar levando para vocês. Então, Santo Antônio na nossa visão, Santo Antônio na sua história. Santo Antônio é Exu? Bom, para começar nós temos que analisar o que é Santo Antônio, porque todo mundo diz, Santo Antônio, santo casamenteiro, mas quem foi Santo Antônio? Santo Antônio foi um homem riquíssimo, né, de uma família nobre, certo? De Portugal. Né? Antônio foi um homem que sempre tinha posses, até que, né, ele se casou e perdeu o grande amor por uma doença, né, genérica, desculpa, né, e que o levou a desacreditar em Deus. Tá? Ao passar dos tempos, Antônio então começou a ver milagres do Espírito Santo, né, e resolveu doar toda a sua fortuna. Eu estou resumindo, tá, gente? Para não ficar muito grande. Tá? Toda a sua fortuna para os pobres. E aí ele se torna frade, ou melhor dizendo, capuchinho. Um dos capuchinhos, como São Francisco, tá? Santo Antônio se torna franciscano, entendeu? E aí, passando a sua fase, né, na terra aqui, ele vai então ao Orum, né? E aí ele então se torna beatificado e por fim santificado. Mas trazendo para a nossa Umbanda, trazendo para nossa realidade, o que é Santo Antônio para nós umbandistas? Nós temos Santo Antônio como um grande abre caminho. Tá? Nós temos Santo Antônio como a grande entidade que começa, é o começo de tudo. Tá? Mas ele não é Exu. Tá? Na nossa visão, Santo Antônio pode ser Santo Antônio do Mundo Novo, Santo Antônio de Catigeró, Santo Antônio de Misericórdia, tá?
Tem várias denominações para Santo Antônio. Há vários pontos de Santo Antônio, que se abre o terreiro com um desses pontos. Tá? Santo Antônio de Simironga, tá? Tem um Santo Antônio preto, né? Se eu não me engano é o de Catigeró que é preto, entendeu? Tá? Então Santo Antônio abrange a grande falange de Bará. E aí eu entro na questão da nação Jeje, Jexá, Cambinda, Nagô, Oió, que na realidade são religiões, são vindas da cultura banto. Quando nós entramos nessa parte de representatividade, tá? Bará é aquele que abre, é aquele que começa, é o início, a chave de qualquer coisa é dado a Bará. Aí vocês vão me perguntar, tá, Bará é Exu? Não, não é Exu. Bará não é Exu, mas Eleg-Bará é diferente, tá? Eleg-Bará é Exu. Qual é a diferença de Elebará para Elegba? Desculpa, qual é a diferença de Bará para Eleba? O Leba nada mais é do que o princípio de tudo, do que o início de tudo. Ele é o nosso mensageiro que leva nosso pedido aos orixás. Sem Eleba, nós não fazemos nada, tá? Eu estou começando por essa linha de raciocínio, tá? Quando nós assim pensamos em Umbanda, nós então esquecemos Bará, tá? E partimos do princípio que a Umbanda, sacramentada por sua representatividade religiosa dentro do catolicismo, tá? Nós temos que entender que Santo Antônio na Umbanda é Exu Bará. É diferente. É um Exu catiço que chega nos médiuns, tá? E que assim por si se faz presente em qualquer linha de Exu. A mesma consagração, a mesma oferenda. Porque quando a gente faz oferenda para o Bará, o Exu Bará, qual é a oferenda do Exu Bará? As 7 batatinhas, né? As 7 balas de mel, né? 7 batatinhas, aquelas pequenininhas, a pipoca embaixo. Essa é a tradicional oferenda de Bara, onde a gente pede o que para Bará? Abra meus caminhos. E qual é a representatividade de Bará para nós? Santo Antônio. Mas, Tiago, eu posso firmar Bará e firmar o meu Exu de linha? Não. Você vai firmar o seu Exu de linha, que é, no caso, no meu, Exu Tiriri, certo? E o Bará vai ficar acima do Tiriri, porque o Bará, ele é como se fosse uma segurança para aquela linha que está sendo desenvolvida. Eu, particularmente, não firmo Bará, tá? Particularmente, eu não firmo Bará. Eu firmo direto Tiriri, tá? Eu não filmo Bará, eu filmo direto Tiriri porque na minha concepção teológica, tá? O Tiriri ele é dentro da linha de Ogum, certo? Com a linha, se eu não me engano, é a linha de Ansan, tá? Não tô me recordando agora. Então ele é dentro do panteão dos orixás, ele é uma energia que se cruza com uma outra energia, entendeu? Dentro da minha visão teológica, tá? Tem casas, tem terreiros que fazem com que este Bara, entendeu? Que este Bara seja representado por Santo Antônio. Mas aí vocês vão perguntar, tá, Tiago, tu disse agora há pouco que numa gira de caboclo se começa com Santo Antônio. Sim, como tem uma outra reza lá no início que a gente nem é um ponto, é uma reza, porque reza é diferente de ponto, tá, gente? Reza não é cantado, reza é falado, ponto é cantado, tá? A não ser as rezas de batuque, tá?
tem uma reza para São Miguel Arcanjo, tá? Que a gente tira para que São Miguel Arcanjo, tá? Faça com que as almas possam, as almas dos espíritos consoladores, nos protejam naquele ritual que ali será feito, tá? Então, primeiro Santo Antônio, depois São Miguel Arcanjo, que é o defensor, o nosso defensor, e aí começa os orixás conforme a egrégora. Primeiro Ogum, depois Xangô, depois Oxóssi, depois Obaluaê, e assim por diante vai até Oxalá. Ah, Tiago, então Oxalá se chega... Não, Oxalá é o único que não se tira. Por quê? Porque Oxalá se tira em dia de misericórdia. Um dia onde a gente faz um pão com vinho e se faz no dia da Sexta-feira Santa uma obrigação para Oxalá. Entendeu? É o inverso. Entendeu? A Umbanda ela começa de Oxalá até Exu. E o Batuque começa de Bará, ou seja, Exu Elebara, até Oxalá. É o inverso. Tá? Então, assim, e Santo Antônio? Tu não vai falar de Santo Antônio? Eu já estou falando. Que Santo Antônio é uma representação católica, tá? De Bara, de Elebara, entendeu? E não de Exu-Bara. Porque, assim, existe dentro da Umbanda uma coisa chamada imagens cristãs. Aqui já nem se usa mais até. Eu particularmente não uso. Tá? Eu particularmente não uso mais. Tá? Que antigamente se usava assim, para Ogum São Jorge, para Xangô São Jerônimo, para Iemanjá Nossa Senhora dos Navegantes e em outros lugares Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da né? Para Oxum Nossa Senhora da Conceição, para Iansã Santa Bárbara, né? E para Exu Santo Antônio. Né? Santo Antônio é usado porque ele é o dono do caminho, da abertura. Né? E aí vocês vão me perguntar, tá, Tiago, mas Santo Antônio não tem nada, então poderia ser São Pedro, que é dono da chave do céu. Não, porque São Pedro, para nós, umbandistas, é Xangô. É o Xangô. É Xangô. Mas Santo Antônio, ele abre porque Santo Antônio tem um vínculo muito forte com as duas pontas da Umbanda. A ponta dos caboclos e a ponta dos Exus. Então ele transita entre Exus e caboclos. Entendeu? É uma luz, como eu digo, ele não chega a ser uma entidade que transita entre caboclos e Exus, entendeu? E o Exu Bará, ele faz isso, essa transição, essa ida e vinda, entendeu? Mas concentrando a nossa ideia de Santo Antônio, tá? O porquê que Santo Antônio ele é casamenteiro? Que às vezes tem algumas simpatias para Santo Antônio que ele é casamenteiro. Bom, gente, isso é folclore, tá? Isso é folclore, tá? Não se faz nada, na Umbanda não se faz nada para casamento para Santo Antônio. Ah, mas tem folclore que Santo Antônio, ele é de cabeça para baixo, você arruma um marido, tá? Tem folclore que Santo Antônio imerso na água ou no congelador se arruma esposa. Isso é folclore. Tá? Não há nada comprovado que isso venha acontecer, entendeu? Eu sempre digo, não basta um bom ebó para arrumar marido, basta a competência das pessoas, entendeu? Eu acho que tem muito disso, né? Mas o folclore em volta de Santo Antônio, por ser uma festa junina, por ele estar perto do dia 13 de junho, aonde se comemora dentro desse junho Exu, então se fez uma analogia de que ele possa representar Exu. Mas Exu não é Santo Antônio, nem Santo Antônio é Exu. Porque Santo Antônio é uma divindade católica. Não? Nós temos que separar isso, não é verdade? E aí com isso nós temos que também trazer para o debate aqui uma questão muito importante.
A Umbanda ela tem a sua veia católica, sim, ela tem, mas ela já se transformou tanto que hoje nós temos terreiros que já usam a própria imagem de Exu, a própria imagem de Exu, né? Que eu também não uso, porque nosso Exu, na minha concepção, ele é feito através de um ocultar. É diferente, tá? No batuque, na religião de matriz africana, no batuque, ele é feito através do Elebara. Então nós temos Bará Olodê, Bará Lanã, Bará Adaga, Bará Gelu. Santo Antônio é o mais novo. Bará Agelu. E por que ele é Bará Agelu? Ah, tem uma explicação. Tem uma explicação. Agelu, porque ele carrega o menino Jesus no colo. Ele é o mais novo. Ele é o primeiro. Tá? Santo Antônio, de uma certa forma, ele é quem conduz Jesus, certo? Pelo seu caminho. Ele conduz o evangelho, né, para os irmãos que ali estão. Tá? Então ele é o primeiro, ele abre a porta, entendeu? Ele faz a abertura dos caminhos para os irmãos continuarem evangelizando, entendeu? Essa é a função, entendeu? Na Umbanda, nossa, como eu disse para vocês, ele tem dois destinos. Ou ele é representação de Exu Bará, que é diferente de Bará. Gente, não vamos confundir. Exu Bará é um Exu que chega nas pessoas, que tem incorporação, mas é uma entidade. Bara é uma divindade que não chega, a não ser no batuque, que daí é uma outra história que aqui eu não venha a questão para mim contar para vocês, tá? Então Santo Antônio, ele, de uma certa forma, ele é uma representatividade dupla dentro da Umbanda. Mas aí nós vamos caminhar um pouquinho mais no nosso raciocínio e vamos para o candomblé. Vamos para o candomblé. Porque no Umbanda nós temos São Jorge como Ogum, né? Aquele guerreiro, aquele cavaleiro de Umbanda, né? Que nós tanto amamos, né? Mas no candomblé de raiz, Ogum é representado por Santo Antônio. Apesar que no candomblé também já não se usa mais imagens cristãs, né? Já se usa voduns de orixás. O que é um vodum? É uma representação, tá, de orixá numa imagem. Você confecciona lá o orixá com a sua roupa, com as suas armas, e aí você faz um vodum de orixá, entendeu? E Santo Antônio era um vodum de Ogum, porque lá antigamente os nossos grandes barões do café, barões do arroz, não aceitavam que os seus escravos cultuassem, né? Então, eles tinham que botar aquelas imagens de madeira grande lá, oca por dentro, aonde eles voltavam a botar dentro, e ali eles chamavam pelo orixá. E no candomblé, Santo Antônio é Ogum. É Ogum. Aí isso Bahia, tá, gente? Porque no Rio de Janeiro, tá, já é São Jorge. Entendeu? Tá? Porque no Rio de na Bahia, São Jorge é Oxóssi. Até na Umbanda tem um ponto de Oxóssi que dá a tendência a que ele é representado por São Jorge. Mas a gente usa São Sebastião, né? São Sebastião, né? Mas isso tudo dentro de uma cronologia católica, aonde lá atrás, não se usava imagens de orixás, e sim imagens cristãs. Hoje em dia os terreiros mudaram. Se você hoje chegar num terreiro de Umbanda e ver um Congar, você vai ver uma Oxum, você vai ver uma Iemanjá, você vai ver uma Iansã. A minha Iemanjá ainda é daquele modo antigo. Ela de azul, cabelos longos, a estrela em cima. Mas já tem terreiros que usam Iemanjá africana,
entendeu? O que eu acho também lindíssimo também. Né? Mas eu, como sou mais antiguinho, ainda gosto da Iemanjá, né? Mais tradicional, né? Assim, né? Assim, ó, o Santo Antônio, tá? Dia 13 de junho, né? Ele é um santo muito popular, né? Ele é um santo que, acho que depois de São Jorge, ou antes de São Jorge, é um dos santos mais populares do Brasil, por ser um Santo Antônio, que nasceu em Pádua, por isso Santo Antônio de Pádua. O verdadeiro nome de Santo Antônio é Antônio de Pádua, né? E ele, só um momentinho, tá? E ele foi então um sacerdote, né? E que hoje ele é representado Ogum no Candomblé, Pará nas religiões de matriz africana, no caso Batuque, né? E Exubara na Umbanda, tá? Ah, Tiago, mas eu fui num terreiro lá, né? E vi eles fazerem uma festa para Santo Antônio. Uma festa para Santo Antônio. O que quer dizer isso? Né? Bom, gente, assim, ó, vale muito da congregação desse terreiro, de como esse terreiro foi criado, das origens desse terreiro, da forma como esse terreiro foi, do fundamento daquele irmão que fundou aquele terreiro. Tá? O que não podemos esquecer que a Umbanda ela tem ramificações. Então nós temos a ramificação kardecista, nós temos a Umbanda esotérica, nós temos a Umbanda cruzada, que é a que que vos fala pratica, né? Nós temos vários tipos de Umbanda, e com esses vários tipos de Umbanda nós temos várias conjunturas de santos que vão no Congar, entendeu? De repente tem umbandas que você vai ver só tem quartinha no Congar, né? De repente tem umbandas que vocês vão ver que tem a quartinha, a imagem, né? De repente só tem a imagem, né? Que é mais a umbanda tradicional, né? Aí tem lá Oxalá, que é Jesus Cristo, né? Então, assim, essa questão de fazer festa para Santo Antônio é uma festa popular, vai da crença de cada um. Vocês vão perguntar, Tiago, você faz festa para Santo Antônio? Você faz obrigação para Santo Antônio? Não, não faço porque é um santo católico. Tá? Eu quero deixar aqui para vocês que Santo Antônio é um santo católico. Nós só usamos como uma representação. Tá? Ah, mas então eu posso pegar Santo Antônio e cruzar como se fosse uma pombogira? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele não é um santo, ele não representa Exu como pombogira. Ele representa uma divindade que abrange os Exus. Você está entendendo? É como se fosse o principal e a falange de Exus. Tá? Só para vocês entenderem. Mas é só uma representação. É só uma representação. Como se eu quisesse, por exemplo, claro que isso não, é só um exemplo, tá, gente? Se eu quiser, por exemplo, botar São Lázaro ali, que é o Baluaê, ali, e dizer que ele é a representação de Exu, eu posso. Hoje em dia, até eu vou trazer um dado que me foi colhido, né? Hoje em dia as imagens já não vêm mais com aquele nomezinho embaixo assim, ó, Pombagira das Sete Saias, Pombagira do Cruzeiro, Pombagira das Sete Catatumbas. Não, porque quando ela chega para mim, eu digo assim, essa aqui é a minha Maria Padilha das Almas. Eu vou cruzar ela como eu quiser, porque para mim ela é Maria Padilha das Almas. Entendeu? Agora, para outro, ela pode ser Maria Padilha do Cruzeiro, Maria Padilha da Porteira. Tá? É isso tudo através da doutrina que me foi passada. Né? E mesma coisa com Santo Antônio. Por exemplo, se eu pegar o Santo Antônio e dizer que ele é Ogum, para mim ele vai ser Ogum até a morte. Entendeu? Vocês têm que entender que a representação ela é livre. Ela não é uma cartilha, Santo Antônio é isso.
São Jorge é isso. Não, não existe essa cartilha. Tá? Não existe. É como Preto Velho. E aí é até interessante citar para vocês aqui. Que Preto Velho, pai Benedito, que é o meu pai que eu trabalho, com muito orgulho, né? Ele pode ser representado de várias formas. Como ele pode ter uma escultura de um senhor velhusco, encurvado, como ele pode ter uma. Já vi pais beneditos com calça azul, já vi pai beneditos com blusa azul e calça branca. Então, que isso tudo é feito pelo ser humano, tá, gente? Vamos nos conscientizar disso, entendeu? Então, nós não podemos nos fiar nisso. Porque assim, quando a entidade chega em nós, tá? Ela chega como um espírito de luz, tá? Ela é um espírito de luz, tá? Então ela não vai dizer, eu tenho calça branca, eu tenho chiquinha. Não, isso é uma coisa do ser humano, é uma coisa nossa, né? Geralmente Cosme e Damião, o Dom, quando chega, né? Mas isso é coisa do ser humano, dá um bonezinho, né? Isso é coisa do ser humano. A energia não tem nome. Entendeu? Ela vai se manifestar, ela vai dizer, eu sou o fulano. Aí aquela pessoa vai tratar ela como a doutrina que foi ensinado. Entendeu? Eu sempre digo que quem ensina é os babás, tá? Quem ensina é quem conhece, tá? Não adianta você querer fazer. Não. Quem ensina você tem que ter uma, 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 uma condição para você ensinar. Tá? Por exemplo, tem gente que gosta de botar o Santo Antônio no congar, tá? De ladinho, assim, né? Na ponta, né? Como se ele fosse pra rua, né? Tem gente. Tem gente que coloca no chão aonde está o Exu. Tem gente que não coloca. É o meu caso, tá? Eu não coloco o Santo Antônio. Tá? Eu não gosto. Na realidade, eu não gosto de imagem. E eu vou explicar para vocês o porquê. Imagem, para mim, é só uma representação. O que está ao lado da imagem, que é o Ibá, que vale. Tá? Porque assim, a imagem é só uma forma menos agressiva da que o irmão possa lá e fazer as suas orações. Tá? Santo Antônio é Exu Bara na Umbanda. Ele fica na casinha lá na frente. Tá? No meu caso, não. Tá? Mas ele é. E você faz a Axé Chorou para Santo Antônio quando ele assim é firmado como Exubara? Faça a Axé Chorou. Tem que fazer. Quando assim for firmado Santo Antônio para Exu, ele necessariamente tem que tocar, tem que se fazer a Chorou para ele. Não tem conversa, tá? Não tem outra história. Exu só come, só se alimenta de Achorô. Há algumas exceções no início da caminhada de um médium que se coloca a erva. Mas quando assim o médium passa a incorporar Exu, passa a ter um vínculo com esse Exu e esse Exu começa a dar energia para esse médium, a troca de energia que é feita tem que ser com ave. Não adianta, não pode ser com outra coisa. Tá? E aí depois vai crescendo, vai tendo outras formas de dar. Mas Exu se trata com a Chorô. Mas eu vi na internet lá um pai de santo que diz que só trata Exu com erva. Bom, mas daí é a doutrina dele. Eu sempre digo, não questionem doutrina. Não questionem fundamento. Fundamento cada um tem o seu. Cada irmão tem a sua forma de mexer o caldeirão. Entendeu? Como Santo Antônio para um pode ser Exu, como pode ser Ogum, pode ser Oxóssi, enfim, cada um faz como achar melhor. Quer dizer, achar melhor não, cada um faz como foi ensinado, entendeu? A não ser as aberrações, né, que a gente vê na internet, né? Aí a gente começa, a gente aponta, mas o que a gente não pode apontar é o significado de cada um. Cada um diz o que é Santo Antônio dentro do seu terreiro. Na minha concepção, Tiago de Iemanjá, Santo Antônio, para mim, Exu Bará. Diferente de Ibara, que é o orixá do batuque. Entendeu?
Assim eu digo também para vocês que assim, ó, muita gente comete um erro muito grande. Muito, muito grande. A pessoa vai na igreja, dia 13 de junho, tá? E acende vela para Bará, em intenção ao Ebara ou ao Bará. Gente, na igreja, Santo Antônio é Santo Antônio. Vamos parar de achar que ali está o Bará. Não, ali é Santo Antônio. Entendeu? Até porque ele foi, me ajudem, ele foi benzido, né? Pode ser benzido para ser Santo Antônio. Entendeu? O padre foi lá e fez aquele negocinho dele lá para ser Santo Antônio. Então não tem nada de Bará ali. Ah, mas eu quero ser batizado na igreja do Santo Antônio porque eu sou filho de Bara. Não. Você tem que ser batizado no candomblé, ou no batuque, ou na umbanda. Não confundam alhos com bugalhos. É que nem eu ir na igreja de São Jorge, que eu gosto muito, tá? E dizer ali, ali está o Ogum. Não, até eu posso até comigo levar essa informação. Mas eu não posso tirar uma reza de Ogum na igreja. Olha só que engraçado. Aí eu tô lá, daqui a pouquinho eu começo. Ogum, olha a sua bandeira. Imagina, o padre me expulsa. Não, gente. Ali é São Jorge, vamos respeitar. Porque seria muito interessante o padre chegar no meu terreiro e aí ele começar. São Jorge, São Jorge. Não, gente. Não é assim que funciona. Entendeu? Claro que a fé de cada um é de cada um. Eu estou falando por mim, entendeu? Eu estou falando por mim. E Santo Antônio é a mesma coisa. Entendeu? Aqui no sul, mais propício Porto Alegre, tem uma procissão linda de Santo Antônio, que aconteceu dia 12. Então eles fazem uma procissão luminosa, com todas as questões católicas, tem distribuições de pães, tá? Porque, né? E a igreja de Santo Antônio é muito bonita. Quando eu fui já na igreja de Santo Antônio aqui, tá? Mas eu fui para ver Santo Antônio, tá? Eu fui para ver Santo Antônio, para ver o culto católico. Porque eu não misturo, gente. Eu não misturo. Eu sou uma pessoa que assim, ó, eu sei ir na igreja católica, sei que ali estão santos que também são utilizados na Umbanda, tá? Mas ali estão sacramentados como santos católicos. E eu peço, por que que não? Né? É pro bem. Eu vou ali e vou pedir, ó Santo Antônio, me ajuda aí, né? Preciso disso, preciso daquilo, preciso de, né? Mas Santo Antônio, não façam não tirem ponto de umbanda dentro de uma igreja católica. É feio, entendeu? É feio porque daí vão chegar para você e dizer, aqui não é o lugar. Eu já passei por isso. Quando eu era mais novo, gente, eu cometia erros. Quem nunca, né? E um desses erros que eu cometia, tá, era confundir que na igreja católica o mesmo Santo Antônio era Bará. Então eu chegava na igreja católica e Lalupo. Não, gente. Não. Lalupo eu tiro na minha casinha quando eu vou tirar pro Exu. Entendeu? Não. Na igreja é sinal da cruz. Tranquilo. No batuque, tá? Só quero fazer um parênteses. No batuque se tem, quando a pessoa é aprontada no batuque, que o orixá está pronto para depois seguir mediante a um outro processo, a visita à igreja. Mas isso é no batuque, na Umbanda nós não temos isso, entendeu? Nós não temos essa obrigação de visitar tanto número de igrejas quanto o número do orixá, tá? Não temos, entendeu? Então isso não cabe a nós, tá? Então assim, como nós falamos em Santo Antônio, e a pergunta do vídeo era Santo Antônio é Exu? Não,
Santo Antônio é um santo católico. Ele é somente uma representação de Exu para alguns terreiros. Ponto. Tá? Não vamos confundir a coisa. Senão daqui a pouquinho ainda estão vestindo Santo Antônio de vermelho e estão querendo fazer giro na igreja de Santo Antônio. Aí depois vem aqui, ó, nos meus ouvidos. Entendeu? Vem aqui. As pessoas às vezes chegam para mim, vai, Thiago, não sabe? Largaram um serviço na frente da igreja. Tá, mas por quê? Na igreja não tem nada a ver com. O troço é católico, não tem nada a ver. Bará não tá ali, o Bará tá no cruzeiro. Vocês querem largar serviço para Bará? Vocês vão no cruzeiro. Querem largar serviço para Pombagira? Vão na encruzilhada. É? Aprendam a fazer as coisas. Não façam por fazer. Aprendam a fazer. Serviço de Exu tem que ser largado no cruzeiro. Tá? E dependendo do Exu, nem cruzeiro ele aceita. É dentro de cemitério. Tá? E não é assim para largar. Entendeu? Exu, eu sempre digo, complexo, Exu é complexo, Exu é para quem entende e Exu não é para todo mundo. Tá? Não façam Exu sem estarem com alguém que conheça. Mesmo, mas eu sou de Bará. Tudo bem, você pode ser do Bará que você quiser. Mas mesmo assim, bode cruzeiro é complicado, gente. Tá? Principalmente se o cruzeiro, as 4 pontas estiver fechada. Quando está fechado, as 4 pontas do cruzeiro tem serviço. Então você já não pode largar ali. Entendeu? Você está entendendo? Mesma coisa para encruzilhada. Pombagira só recebe encruzilhada. Tudo bem, então vamos. Aí vocês vão me perguntar qual é a diferença do cruzeiro para encruzilhada. E por que o Exu é do cruzeiro e a Pombagira é da encruzilhada? Mas às vezes tem Exu de encruzilhada, né? Vamos lá, vamos explicar assim só para fazer um adendo que às vezes as pessoas... Vejam só, senhores. Isto é uma encruzilhada, é um T. Aqui uma rua e aqui ao centro uma outra rua. Cruzeiro, uma cruz, tá? Isto é um cruzeiro, tá? Não façam nada sem auxílio de quem conheça, tá? Porque o cruzeiro muitas vezes tem cruzeiros fechados, tem cruzeiro aberto, e aí de repente tem gente que uma vez, deixa eu contar uma fofoquinha para vocês aqui. Uma vez eu estou andando no meu bairro aqui, tá? E aí era noite já, né? E aí a pessoa dita cuja entendida de religião, tá? Colocou um Santo Antônio no meio do cruzeiro e começou a chamar Lalupo, Lalupo, Lalupo. Eu tive que parar, né? Porque a comédia era muito, entendeu? O comediante era muito forte, né? Eu parei assim, mas parei de longe, né? Porque eu não gosto de estar me metendo na coisa dos outros, né? E ele colocou Lalupo, Lalupo, Lalupo. E o Bará não respondia Lalupo, Lalupo, Lalupo. Cheguei em casa e eu digo, meu Deus do céu, para onde é que nós vamos na nossa religião? Né? Porque, gente, o Exu não precisa de imagem para se manifestar. Tá? O Exu não precisa. Sinceramente, vou dizer, eu gosto de falar sincero com vocês. Exu não precisa de imagem. Tá? A representação católica, ela caiu por terra já faz um bom tempo, tá? Já não existe, não precisa mais, não há mais senhores de casa grande que não permitam a gente cultuar os nossos orixás, tá? Então vamos com calma. Deixa o Santo Antônio na igrejinha dele lá, na capelinha dele lá, né? Deixa os católicos cultuarem Santo Antônio. Eu adoro o Santo Antônio. Né? Eu fui batizado numa igreja de Santo Antônio, né? Não sou devoto de Santo Antônio, mas gosto muito da imagem do santo, né? Mas eu não utilizo, porque não é da minha formação teológica utilizar imagens de católico, entendeu? Eu não gosto.
Eu não confundo alhos com bugalhos, entendeu, gente? Tá? Ah, mas a Umbanda lá atrás... Não, a Umbanda lá atrás era indígena. Só chegava índio. Aí, com o passar do tempo, é que a Umbanda foi se modificando e foi se transformando no que é hoje. Tá? E o futuro a Deus pertence, que eu nem quero saber. Entendeu? Tá? Então, vamos com calma. Vamos com calma. Deixa eu ver o nosso tempo. Eita, tá quase terminando. Vamos com calma. Vocês querem cultuar Santo Antônio? Cultuem. Podem fazer um lá na casa de vocês, um altarzinho para Santo Antônio. Rezem para ter um marido, rezem para ter uma esposa. Tá? Eu já tenho a minha, tá, gente? Então eu não preciso rezar para Santo Antônio. Tá? Então, assim, mas não façam do Santo Antônio, não façam estripulias com o santinho. Tá? Não façam estripurias com o santinho. Não coloquem um santo de cabeça para baixo, não coloquem no freezer, como uma vez eu li uma matéria que a mulher botou o Santo Antônio no freezer, coitadinho. Isso é folclore, gente. Isso é folclore. Né? Isso como é que diz? É coisa de quem não tem o que fazer, não é verdade? Rezem, acendam uma vela. Mas sabe qual é a melhor forma de você cultuar? Eu sempre digo para vocês, vocês não acreditam. Você não precisa ter imagem nenhuma dentro da casa de vocês. Vocês tendo, tá? Vocês tendo uma vela, um copo d'água, tá? E que vocês acreditem naquilo que vocês quiserem, dentro da fé de vocês, vocês vão alcançar a mesma graça de quem tem 50 imagens dentro de uma casa. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então não se baseiem pela quantidade. Ai, eu fui na casa do fulano, o fulano tem Santa Rita, Santa Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora Mãe Sagrada, Coração de Jesus. Olha, mas o cara é assaltado todo dia na rua. Eu acendo a minha vela e estou protegido. Vocês estão entendendo? E aí eu acendo para quem eu quiser. Eu quero acender para Santo Antônio, eu vou lá acendo uma velinha branca, que é a cor universal para Santo Antônio, para São Jorge, para São Jerônimo. Uma vez, gente, eu fui visitar, se eu não me engano, é Basílica, eu acho que é Basílica, sim, de Nossa Senhora do Caravaggio, entendeu? É muito lindo lá, né? E aí eu estava olhando aqueles afrescos, né, que eles pintam, né? As coisas que eles pintam, né? E aí me deparei assim com ao lado assim do altar, né? Porque lá não é congá, gente, também. Tá? Não venham fazer confusão. Para nós é congá, para os católicos são altares, entendeu? Então por isso mesmo que nós não podemos lá chegar lá e bater cabeça, pelo amor de Deus. Isso é loucura. E aí no cantinho assim, uma imagem desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho assim. De Santa Bárbara. Eu era um jovem, assim, eu era o quê? Meus 18, 19 anos, né? Sabe assim, e aí eu estava tirando estava com um grupo de amigos, e eu disse, você tira uma foto, até nem tem essa foto, até que gostaria de achar, se eu conseguisse achar, eu acho que eu não tenho mais. Eu tirei a foto com a Santa Bárbara. Ah, claro, deixei a Santa Bárbara lá, não ia roubar a Santa Bárbara, né, meus irmãos? Né? Mas a Santa Bárbara, né? E daí depois, claro, associada com Yansan, né? Porque a Santa Bárbara tem aquela espada, assim, aquele cálice, né? Muito bonita. Mas, de uma certa forma, nada a ver com Yansan, porque Santa Bárbara é loira, né? Yansan é negra. Yansan é afro, gente. Né? Yansan, aí dizem assim, todas as filhas de Yansan são loiras. Mentira. Mentira. Totalmente mentira. Entendeu? Mentira. Tá? É a mesma coisa que dizer todo filho de Bará tem que ser devoto de Santo Antônio. Mentira. Entendeu? Pura mentira. Você pode ser filho de... Eu sou filho de Iemanjá, mas eu tenho eu gosto muito de São Jorge. Entendeu? Eu tinha, até há pouco tempo atrás, eu tinha uma corrente acho que era um brasãozinho de São Jorge, assim. Cara, sabe quando tinha aqueles modismos? Eu tinha. Acho que eu dei ou perdi, não me lembro agora, né? Mas assim, é modismo, porque o que vale mesmo, ó, aqui, ó, no coração.
a nossa fé, né? Bom, meus irmãos, Santo Antônio não é Exu, mas é a representação dele para alguns terreiros, tá? No meu caso, eu não uso santo católico, tá bom? Eu não uso, eu não gosto, tá? Eu não gosto de misturar. Quero falar assim para vocês, gente. Eu quero já agradecer de novo as pessoas que viram a live, tá? As pessoas que vão ver a live. Esse vídeo estará no YouTube amanhã, tá? Amanhã sem falta, tá? Eu acordo e já pulo pro computador para fazer esse vídeo subir lá no YouTube, tá? Quero falar para vocês que o nosso jogo está aberto, a nossa agenda está aberta, desculpa, né? E que o valor é R$50. Então, senhores, por gentileza, marquem a sua consulta. O horário da consulta é das 8 da manhã às 20 horas, de segunda a sábado, tá? Porém, com algumas alterações de horário, tá? Algumas alterações de horário em alguns dias, tá? Então a gente encaixa. É tudo encaixe, tá, gente? E não liguem querendo jogar. Vocês vão ligar para marcar, depois vocês vão ligar, vocês vão jogar, tá bom? Porque senão, aí fica assim, fica aquele negócio. Liga, quer jogar, de repente eu não estou em casa, né? E já vou pedir mais encarecidamente. Não liguem depois das 8 nas terças, quartas, quintas e sextas. Não, quartas e quintas, tá? Porque eu não estou em casa. Eu tenho meu compromisso pessoal, tá? Então eu não atendo o celular depois nesses 3 dias. Então vocês podem ligar de manhã, tá? Mas não muito cedo, tá? Das 8 às 8 da noite para a gente marcar. Entendeu? Até assim, ó, se vocês ligar às 8 da noite eu consigo marcar para vocês. Ligar não, mandar o WhatsApp, tá, gente? Para marcar o jogo, tá? Aí marca pela mensagem, a gente marca ali, eu insiro os dados de vocês e não tem problema não. Mas depois das 9 horas, nem pensar. Eu não atendo irmão depois das 9, tá bom? Nem que seja assim, ó. E domingo teve 2 pessoas que me pediram, mas era emergência, tá? Só emergência no domingo. É de segunda a sábado, das 8 às 8 da noite. Eu quero fazer uma outra questão aqui. Nós não fizemos a obrigação de Exu, porque aqui no sul veio um ciclone, né? Então eu quero me solidarizar com as pessoas que perderam as coisas, tá? Que ficaram debaixo d'água, tá? A casa que eu frequento também ficou debaixo d'água, entendeu? Então eu quero ser solidário a essas pessoas. E Exu ficou para, se eu não me engano, para a semana que vem. Tá? Então, assim, quem não marcou e marcou para sexta-feira que vem, tá? A gente vai dar um jeitinho na agenda porque sexta-feira que vem eu vou estar tirando Exu e eu não jogo, tá? Mas isso é só uma... É pai bola, entendeu? É jogo rápido, entendeu? Mas assim, o ciclone foi feio, foi complicado e a gente tem que respeitar também a natureza, não é verdade? Então, meus irmãos, eu quero deixar para vocês aqui o meu axé, o meu saravá, um bom final de semana. E agradecer as pessoas que me felicitaram, tá? Muito obrigado, certo? E dizer para vocês que eu amo vocês, tá? E dizer para vocês que vocês sempre podem estar contando comigo e com a minha mãe, tá? Que ela sempre proteja vocês em todas as instâncias, trazendo paz, saúde, misericórdia, certo? E ajudando vocês a sempre caminhar e conseguir algo para que vocês possam ser felizes, tá bom? Então, o meu axé, o meu saravá e até sexta-feira, que a próxima vez vai ser sexta-feira. Se Deus quiser, se não correr nada, vai ser na sexta-feira. Tá bom, meus irmãos? Então, o meu beijo, o meu saravá e até a próxima, se Deus quiser.